Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 13. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Se tem alguém do seu lado aqui que não tem a palavra do Senhor, ofereça para que ele leia com você. 2 Crônicas 13, versículo 1. É um texto bastante didático, conta uma história, uma guerra, um pouco difícil de entender, mas é importante que nós leiamos para que o Senhor quer falar justamente nesse lugar com a gente, amém? Então a gente vai ler para poder entender o que estava acontecendo aqui nesse momento, que foi um momento difícil para o povo de Deus, como pode estar sendo um momento difícil na sua vida também, mas para Deus não existe nada difícil. Vamos lá, 2 Crônicas 13. No 18º ano de Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja contra um exército de valentes guerreiros de 400.000 escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, o dobro, todos guerreiros valentes. Pôs-se Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Versículo 5. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, e a ele e a seus filhos por uma aliança de sal. Contudo se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. Se juntou a ele gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão um homem jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora pensais que podeis resistir ao Senhor, ao reino do Senhor, que estáis nas mãos dos filhos de Davi? Bem sois vós uma grande multidão, e tende convosco os bezerros de ouro que Jeroboão fez por vossos deuses. Não lançaste fora os sacerdotes do Senhor, e os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós outros sacerdotes, como as gentes das outras terras? Qualquer um que vem aí com um novilho e 7 carneiros, logo se fez sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós e nosso Deus, nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão. Agora dá uma puladinha para o 13. Versículo 13. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e dessem contra ele por detrás. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritaram, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. Feche os seus olhos um minutinho só, para que nós possamos pedir para que o Senhor tire agora tudo aquilo que possa impedir que nós entendamos e recebamos esse recado para as nossas vidas. O Senhor não te trouxe aqui para passar um tempo. É gostoso, é muito legal estarmos aqui com os irmãos, amigos, é muito prazeroso, mas vai muito além disso. O Senhor quer que você saia com seu coração cheio do recado dele, com a sua mente cheia da porção que ele tem para você. Então agora não deixe que pensamentos, que situações fiquem aí ocupando a sua mente, ocupando o seu coração. Vamos estar abertos ao Senhor, vamos estar abertos a receber esse presente gratuito, como já foi falado, essa graça maravilhosa e merecida, mas que o Senhor tem prazer em nos dar. Pai amado, eu apresento a minha vida e a vida de cada um dos que aqui estão. Senhor Jesus, tira agora tudo que ocupa a nossa mente.
situações, humilhações que sofremos essa semana, palavras que ficaram latejando aí na nossa mente, coisas que tentaram nos trazer, Senhor, algum desânimo, alguma frustração, qualquer, Senhor, ataque na saúde, coisas que tentam ocupar, preocupações que ocupam nossa mente. Eu declaro, Senhor, que para mim e para todos que aqui estão, possamos dar espaço para Ti agora, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Vem sobre a minha vida. Eu não sou nada, só dependo 100%. Cada segundo que eu estiver aqui, dependo 100% de Ti, Senhor. Então fala o que Tu queres a cada um dos Teus filhos aqui, em nome de Jesus. Se existe algum incômodo, alguma ansiedade, algum estresse, alguma sonolência, que tudo isso agora seja repreendido em nome de Jesus. E que possamos estar bem agora, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar um pouquinho? Depois que passou o reino de Davi, um reino de muita guerra, um rei guerreiro, que venceu praticamente todos os adversários da sua época, se tornou um reino temido, um reino forte, reconhecido. Depois veio Salomão, veio Salomão, o filho de Davi, e continuou a reinar. E até então, foi realmente muito honrado o povo de Israel. Vinham reis e rainhas de toda parte a trazer presentes para Salomão, como uma situação de aliança, de estar bem com Israel, não comprar briga de maneira alguma com Israel. Mas Salomão tinha um servo, e desse servo que era o pai justamente de Jeroboão, ele se virou contra o filho de Salomão que o sucedeu. E como nós vemos aqui, o filho de Salomão era um jovem indeciso, inexperiente, e esse Jeroboão aqui que nós vemos, ocupou a parte norte de Israel, tomou Israel, a parte norte, se tornou o rei do norte de Israel, e o reino do sul, onde estava Jerusalém, ficou esse tal do Abias, que era já neto de Salomão, ou seja, Israel, que era o povo de Deus, tudo era povo de Deus, só que estava dividido. Tinha o reino de Judá, ao sul, e o reino do norte, o reino de Israel, ficou dividido, Judá para baixo, ali para o sul, e no norte, Jeroboão, que era um usurpador, um rei usurpador, roubou das mãos do filho de Salomão, de Roboão, roubou o reino, e estava ali, e se juntou a ele, como nós vemos, gente má, mercenários, pessoas que foram compradas para montar esse exército. E ele montou um exército muito forte, 800 mil homens. E agora ele não queria somente a parte norte de Israel, ele queria também o sul. E declarou guerra contra Abias, que era o neto de Salomão. E foi para cima, ameaçou e foi para cima, foi tentar vencer, tentar ocupar a parte sul de Israel, tomar todo o reino de Israel. Mas esse Abias, ele era um homem temente a Deus. E eu declaro que aqui existam homens e mulheres tementes a Deus. Tementes a Deus não é no sentido de pessoas que têm medo de Deus, mas pessoas que respeitam a Deus. Temor é respeito. Respeito, profundo respeito por entender, saber que Ele é soberano. E Abias sabia. E o povo, eu não vou ficar lendo versículo por versículo para você, nós já lemos, mas quando Abias subiu ali no monte, diante de todo o povo de Israel, o povo do norte e o povo do sul, o exército inimigo e o exército que estava do lado do povo de Deus, que era de Judá, e começou a falar, e começou a dizer, com muita ousadia, porque ele tinha fé, ele acreditava realmente. E ele disse, no versículo 4 e 5, vamos ler aqui, versículo 4 e 5 novamente. Pôs-se Abias
em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Jeroboão era o inimigo, tá? Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Ele subiu ali e começou a falar: olha, vocês não poderão nos vencer, porque Deus, o Deus poderoso, deu a Davi e aos seus filhos e à sua geração, por direito, o domínio sobre Israel. E o que você está tentando fazer como um usurpador não vai dar certo. Então fique sabendo que Deus fez uma aliança conosco, uma aliança de sal. A aliança de sal naquela época era algo assim, para selar uma amizade assim muito valorizada. A aliança de sal era algo que era duradouro, era para nunca mais acabar. Era assim como o sal tem mais do que hoje, naquela época tinha a incumbência de fazer as coisas durarem mais tempo, como um conservante, né? Então era feito uma aliança de sal. E Deus, tem vários versículos, se você quiser pode procurar depois, falando da aliança de sal. Era uma aliança realmente permanente, uma aliança eterna, que sempre o reino de Israel estaria na mão dos filhos de Davi. Até Jesus Cristo é filho de Davi, não é? Então, isso ficou, e Abias começou a falar e lembrar disso, isso é um pacto de Deus com o povo dele. Então vocês não vão vencer. Você que está aqui hoje, que tem Jesus no seu coração, você tem algo ainda mais duradouro e mais forte do que um pacto de sal, do que uma aliança de sal. Você tem uma aliança de sangue sobre a sua vida. Amém? Uma aliança de sangue. Quando nós, até celebramos a ceia, nós falamos, que a aliança é o pacto que foi feito conosco, uma aliança eterna. E assim como Abias levantou ali naquele monte, diante de 800 mil, sabe o que é 800 mil homens? É muita gente, né? É difícil de calcular. Não eram só pessoas, eram guerreiros separados, treinados. Ele levantou e começou a falar: vocês não vão nos vencer, apesar de vocês serem muito mais que nós, vocês um exército o dobro do nosso, vocês não poderão nos vencer, porque Deus, o nosso Deus, tem um pacto conosco. Eu quero que você entenda que quando você recebe Jesus no seu coração, você é pactuado com Ele. Existe um pacto sobre a sua vida, existe essa aliança sobre a sua vida, e quando você toma isso como algo verdadeiro, você tem naturalmente ousadia, você tem naturalmente coragem, você tem naturalmente valentia. Talvez você entrou aqui hoje um pouco quase nocauteado pelas lutas, pelas situações que tem sofrido, pelos golpes aí do dia a dia, pelas coisas que não têm dado certo, talvez pelas ameaças. Abias estava sendo fortemente ameaçado, ele estava em alguns momentos de uma batalha sangrenta, mas ele subiu naquele monte e começou a dizer: eu tenho um Deus que é pactuado comigo, eu tenho um Deus que está do meu lado, e nada do que vocês me ameacem ou tentem contra mim poderá prevalecer. Hoje você vai sair daqui sabendo em quem crer, não como um crente qualquer, porque Satanás também é crente, sabia? Ele também é crente, ele crê até muito mais do que muitos aí que creem uma hora, não crê, um dia crê, acho que Deus não existe não. Satanás tem certeza que Deus existe, ele é crente. Hoje você vai sair daqui não crente, pactuado, com esse pacto assim fervendo no seu coração, com algo assim que vai fazer você olhar para uma luta, uma adversidade, uma ameaça, por maior que seja, por maior que venha para cima, com barulho, com ruído. Você imagina o ruído que tinha ali, o barulho que tinha, a zoeira que tinha ali. Ele subiu ali e disse: tem um pacto sobre nós, e nós vamos vencer. Eu declaro esse pacto de sangue, não pacto de sal, pacto de sangue sobre a sua vida. E você é mais que vitorioso, sim. Eu declaro essa ousadia sobre a sua vida hoje. Enquanto Abias estava falando, o Jeroboão, que ele era um estrategista,
sem Deus, sem nada, mas ele era um estrategista. Enquanto ele estava falando, o que ele fez? O exército inimigo, dos 800 mil homens, ele começou a cercar todo o povo de Judá, por frente e por trás. Eles estavam só na frente, de repente eles começaram a ir por trás e cercaram, foram fazendo um cerco sobre Judá. Todos os homens de Jeroboão, enquanto ele estava lá falando, né? Ele falou, vamos, enquanto esse cara fica falando aí de Deus, não sei o que, não sei quando, vamos fazer um cerco. E a gente vai espremer esses caras hoje, não vai sobrar nada. Vamos ver se esse Deus aí, desse pacto de sal, vai fazer alguma coisa. E ele começou a fazer isso. E Abiás estava dizendo, falando da fé dele. Quantas vezes você está ali insistindo em crer e as situações parecem que zombam de você. Zombam, porque você está continuando a falar que vai dar certo, continuando a dizer que você crê, continuando a dizer que você tem uma promessa, tem um pacto, mas não está dando nada certo. Não está virando. Creia até o fim. Creia até o fim, não seja você colocar o ponto final. Quantas pessoas nós temos visto, né? Tenho certeza que talvez você já colocou alguns pontos finais em muitas coisas. Talvez você viu pessoas assim, não, eu vou até aqui, ó, agora acabou. Não dá não aguento mais. Desisto. O Senhor não tem desistentes no exército dele. Não tem derrotados, tem desistentes. Vou repetir, troquei a palavra aqui. No exército do Senhor não existem pessoas derrotadas, existem desistentes. Porque ele é um vencedor invicto, não é isso? Ou seja, ele não perde. Ah, mas lá na cruz, ali não foi o ponto final, não. Ali foi a virada. Foi a virada. 3 dias depois ele foi lá, arrancou a chave da vida e da morte. Entendeu? E ressuscitou e vive e reina. Então quando o inimigo pensa que está tudo perdido, é aí que está começando a virada. Jeroboão falou, já ganhamos a guerra. Enquanto esse cara aí está falando, e o povo aí, né, todo aí com fé, nós vamos descer a espada neles. E assim foi, eles cercaram. Eles cercaram todo o povo de Israel para oprimi-los, para derrotá-los. Mas o que aconteceu? Vamos voltar aqui para o texto agora. Vamos voltar aqui para o texto. Enquanto eles cercaram, o povo de Judá teve um momento que viu o que estava acontecendo. Vamos aqui, versículo 10. Mas quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o deixamos e tal. Ele estava falando, né? O servo de Deus falando, o rei ali, Abias, o rei de Deus ali falando. Mas Jeroboão, versículo 13, ordenou que os seus homens fizessem uma emboscada, que fizessem uma volta e dessem contra eles por detrás. Agora 14. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. Essa foi a atitude. Quando eles cercaram por frente e por trás, o Abias estava continuando a falar, o povo de Israel começou a clamar, começaram a gritar, e começaram, a tocaram as trombetas. Na hora que você sofre ameaça, não é hora de você abaixar a sua cabeça. Amém. Tá bom? Amém? Não é hora de você. Aí é a hora de você se levantar. Abias estava ali, estava numa posição de guerreiro já, falando. Quando você fala, é a espada que sai da sua boca. Amém? A palavra do Senhor não é uma espada? Quando você fala, é uma espada que vai. É uma espada que sai. Então você tem que abrir a sua boca. Você tem que falar, você tem mesmo que continuar declarando, continuar deixando sair e trazendo a verdade. Até Jesus, quando foi ali, tentado, qual que foi a ação dele? Foi falar da palavra. E Satanás não pôde vencê-lo. O inimigo não poderá vencê-lo. Se você falar a verdade. Se você falar realmente as coisas que tem a ver com esse pacto maravilhoso de sangue. E o povo começou a abrir a boca, começou a gritar e começaram a tocar. Versículo 15.
Os homens de Judá gritaram. Quando gritaram, Deus feriu a Jeroboão e todo Israel diante de Abias e Judá. Os filhos de Israel fugiram, né? Quando fala filhos de Israel, é os que estavam do lado de Jeroboão. Fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. Eles não precisaram levantar uma espada. Nessa guerra aqui, eles não precisaram levantar nenhuma espada. Houve muitas vezes que o povo de Israel foi usado com a habilidade da guerra, com o seu poder bélico, mas nesse momento aqui, Deus batalhou por eles. Sabia? Parecia, assim, diante de números, era impossível, era 800 contra 400, e agora eles estavam estrategicamente bem posicionados. Enquanto Abias estava falando, supostamente perdendo tempo ali, o inimigo cercou. E aí era o momento que eles iriam realmente perder. Mas com Deus você não perde, meu irmão. Com Deus você não perde. Puxa vida, você devia estar estudando hoje aqui, domingo, para ver se você passa em alguma prova essa semana, consegue um trabalho e você está aqui perdendo tempo. Né? Tá aqui, em vez de estar estudando, em vez de estar adiantando o seu lado. Talvez você ouve isso no seu ouvido, talvez a sua própria mãe que falou, você vai lá para aquela igreja de louco, perder tempo, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, desempregado, ainda vai gastar o dinheiro. Você não perde tempo quando você busca o Senhor. Você não está em desvantagem quando você busca o Senhor. Você não está numa furada quando você está com o Senhor que pode todas as coisas, porque Ele é soberano. Ele é soberano. E quando eles estavam ali, eles sentiram de gritar, sentiram de tocar as trombetas. Eu declaro sobre a sua vida aí, no momento de adversidade, o Senhor traga a você a palavra certa. Talvez o cântico certo. Talvez o que você tem que fazer. Realmente, talvez seja palavras, talvez sejam músicas, talvez seja tocar alguma coisa. O que você fizer diante do Senhor, pelo Senhor, isso vai ter poder espiritual sobre a sua vida. Porque a nossa guerra ganha primeiro espiritualmente. Aqueles 800 homens só vinham materialmente. Eram mercenários, pessoas que não tinham nenhum respeito por Deus. E elas ignoravam isso. Jeroboão também ignorava isso. Mas existia um povo de Judá ali que temia o Senhor. Eu declaro, tem uma diferença entre você e o teu inimigo. Amém? Tem uma diferença muito grande. E essa diferença vai ficar muito assim, visível. Malaquias 3:18, que não é a palavra do dízimo, é um pouquinho para depois, olha só. Malaquias 3:18 diz assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vereis a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Isso é para você ficar orgulhoso? Tem gente que eu sou de Deus, para trás aí. Tem gente que pega as coisas de Deus e fica soberbo, orgulhoso. Eu sou cauda! Não, eu não sou cauda! Eu sou cabeça! Sou cabeça! Pai, o irmão cabeça! Sabe? Quando não deixe essas coisas essas são baixarias de crente, entendeu? Essas coisas assim sabe? Deus, tudo que Ele dá para nós é de graça, não é porque nós merecemos. Amém? É de graça. Então, não faça o poder que Ele tem quer derramar na sua vida, as coisas que Ele tem, as bênçãos, as portas abertas, assim, o abatimento daquilo que vem contra você, não deixa isso subir para a sua cabeça, não. Amém? Não deixa isso subir para a sua cabeça, não deixa isso te deixar orgulhoso. Sabe por quê? Deus resiste ao soberbo. E faz assim, soberbo ao meu lado não, mas Ele dá a graça ao humilde. Ele continua ajudando o humilde. Quando as pessoas começam bem, Deus começa a abrir portas, começa a fazer coisas acontecerem, de repente já empina o nariz, sobe no tamanco, e aí perde.
Tá? Só um parênteses aí nessa história. Tá? Existe sim uma diferença entre quem serve ao Senhor e quem não serve. Mas você não é melhor do que ninguém. Você também é servo, é criatura do Senhor. E aquele que, né, nossa luta não é contra a carne, o sangue, não são contra pessoas. Então, meu irmão, ó, tira essa coisa horrível, né? Horrível de olhar para alguma pessoa, mesmo que ela não tenha Deus, e se achar melhor que ela. Ela é uma pessoa, um candidato à salvação. Mesmo que hoje ela esteja lá no seu trabalho sendo uma pedra no seu sapato. Ela é um candidato à salvação e você tem a obrigação de orar por ela. Viu? Senhor, salva essa pessoa. Nem que for assim, meu irmão. Nem que for assim, salva, só mesmo salvo. Tá? Mesmo que for assim, ore, entregue essa pessoa na mão do Senhor. Quando eles começaram a gritar, começaram a falar, começaram a tocar aquelas trombetas, Deus, na presença deles, abateu. Aqui não dá detalhes, mas eles foram feridos. E o povo de Israel, o povo de Judá, reinado ali por Abias, aquele que subiu na montanha e começou a falar da aliança de sal, foram vitoriosos. Deus tem essa palavra de vitória hoje para a sua vida. Você que entrou aqui golpeado pelas situações, ameaçado e cercado por situações, você vai abrir a sua boca, e da sua boca vai sair palavras de sabedoria. Da sua boca vai sair palavras de vitória. Abra a sua boca. Amém. Ah, mas ninguém me respeita. Quando Abias começou a falar, aquelas pessoas também não respeitaram o que ele estava falando. Pelo contrário, eles começaram a cercar a ele. Mas a palavra dele produziu algo espiritual naquele lugar. Mesmo que você não veja com seus olhos materiais e nem consiga ver com os espirituais, tenha fé. Tenha fé. Fé é isso. Você não está vendo, mas você continua crendo. Você continua esperando. Amém? Amém? Vamos dar uma voltinha agora lá no Salmo 139. Continuando essa palavra aqui. Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda alguma palavra na minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conhece. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Eu não podia deixar de ler esse texto, justamente porque antes de Satanás nos cercar, Deus já nos cercou. Né? Deus já nos cercou. Antes do diabo, né, cercar você, não te deixar. Cercar é assim, não te deixar opção de saída. Já se sentiu assim? Sem saída? O que eu vou fazer agora? E agora? Essa história eu nunca enfrentei algo assim antes. Eu nunca vivi isso antes. Eu não tenho o que fazer. O Senhor sabe, antes da palavra sair, antes de você orar, Ele já conhece a sua palavra. E fala aqui no versículo 5, que Ele te cerca por detrás e por diante, e põe a mão dEle sobre você. Então, olha, acalma o seu coração hoje. Levanta a sua mão onde você estiver. Fala assim: Senhor, eu peço a tua calmaria ao meu coração. Por maior que esteja sendo o cerco material, espiritual, contra a minha vida, contra a minha família, as ameaças, as inseguranças, a ansiedade que tem batido tão forte, o medo do futuro que tem me cercado, eu declaro, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele me cerca pela frente e por trás. Eu estou nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Assuma isso para a sua vida. Tenha isso na sua vida. O diabo quer fechar sua boca,
Quer dizer para você que não vale a pena nem continuar, mas você vai sair daqui não desistente, perseverante, perseverante em Deus. Nos Salmos ainda, eu quero ler outro texto, um pouquinho para trás, Salmo 118. Salmo 118, 7. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Amém? Não tem ninguém que me ajuda. Deus te ajuda. Deus te ajuda. Ele está falando aqui para você hoje. Mas ele está falando, é você que está falando. Ele está falando com você. Depende de você acreditar, você querer para você, ou falar, não, é apenas um doido aí que está falando. Tá bom? Eu gostaria que você aceitasse que Deus está falando para você. Eu cuido de você. Eu estou do lado daqueles que te ajudam. Versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. É que eu não confio assim, eu estou botando fé naquele cartucho, naquela pessoa lá, aquele lá é fera, ele vai me encaixar naquela empresa, ele vai me abrir a porta, ele vai me apresentar. Melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes. Melhor confiar no Senhor do que aquele cara que pode. Se o Senhor não usá-lo, não vai acontecer nada. Se o Senhor pode até usar essa pessoa, mas a tua confiança tem que estar no Senhor. Quando vier a bênção, é o Senhor que você vai agradecer, é o Senhor que você vai glorificar. Você pode agradecer, obrigado, valeu brother, valeu irmão, Deus é poderoso. Tá? É melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes. Versículo 10. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Já se sentiu empurrado aí? Empurrado? Empurrar, aquele empurrãozinho assim para você não levantar mais. O Senhor te amparou. Você pensou que você caiu, mas o Senhor estava te amparando. Sabe, antes, sabe aquele sonho que você acorda e está caindo? Né? Aí você acorda na cama, é as mãos do Senhor assim. As mãos do Senhor se segurando, meu irmão. Amém? As mãos do Senhor te amparando. Ele está aí te amparando, Ele está aí fazendo as coisas acontecerem na sua vida, e você teimando em não crer, teimando em dizer que já perdeu, ouvindo essa vozinha aí que se faz de você mesmo, falando que não vai dar certo, que não vai rolar, que não vai dar. O Senhor é com você. Aleluia. Você tem um pacto de sangue com Ele, um pacto inquebrável. Mesmo que você foi infiel, Ele continua fiel. Aleluia. Ele está aí do seu lado, está com você. Agora, para fechar aqui o que o Senhor está falando hoje, vamos voltar para Crônicas. Mas já não venceu, os inimigos já não foram destruídos? Sim, mas houve uma sequência. Depois que Abias venceu Jeroboão, ele reconquistou 3 cidades. E essas 3 cidades representam algo espiritual muito forte hoje para você. Vamos voltar lá, Crônicas, versículo 13, versículo 14. 15. Vamos ler do 15 em diante para você já ligar com o que a gente estava lendo. Os soldados de Abias gritaram e Deus derrotou a Jeroboão e o seu exército diante de Abias e diante do seu exército. Os soldados de Israel fugiram dos de Judá, pois Deus lhe deu a vitória. 500 mil soldados de Israel foram mortos. Quando fala Israel, mais uma vez lembrando, é o pessoal, o pessoal usurpador ali do trono, tá? Por Abias e seus soldados, e foi uma matança enorme. 18. Assim os soldados de Israel foram derrotados e os de Judá venceram, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e o resto do seu exército e conquistou as cidades de Betel, Jessana e Efron.
conquistou as cidades de Betel, Gessana e Efron, e os povoados que ficaram perto delas. Durante o reinado de Abias, Jeroboão nunca mais voltou a governar. Finalmente a ira do Senhor o atingiu e ele morreu, o inimigo. 3 cidades para a gente fechar aqui: Betel, Gessana e Efron. Betel quer dizer no hebraico casa de Deus. Casa de Deus é comunhão. Quando aquela vitória foi consumada, ele reconquistou Betel, ele reconquistou a casa de Deus, comunhão. Eu declaro aí que hoje seja restituída na sua vida toda a comunhão que você tem perdido com Deus. Perdido sim, porque, puxa, parece que é difícil demais de manter a fé. Você está cumprindo a carreira, está cumprindo a missão, mas tem que guardar a fé. Hoje eu declaro para você hoje que essa comunhão seja restaurada na sua vida. Pare de ouvir o mentiroso. Pare de ouvir o pai da mentira. Pare de ouvir as evidências de derrota. Você tem um pacto de sangue. Vamos fechar nisso? Amém? Vamos fechar nisso? Você tem um pacto de sangue. Então pronto. Para de ouvir as mentiras. As mentiras são para fazer você ir mais devagar. Para você não ter medo de falar, ter medo de declarar a vitória, ter medo de ser uma pessoa que realmente vai para cima. Não vai mais devagar, porque senão o tombo vai ser grande. Não, vai rápido, porque o Senhor tem pressa. Tem pressa. Eu declaro hoje que você reconquiste Betel, como Abias. Comunhão com o Senhor. Amém? Reconquiste isso. Gessana. Gessana era um patrimônio histórico. Era um memorial. O memorial são as referências. Sabia que Satanás quer rasgar assim, ó, as memórias de bênção que o Senhor fez na sua vida? Ele quer fazer virar lixo. As coisas maravilhosas que Deus fez, Ele quer desvalorizar. Sabe quando você conta uma bênção, conta uma parte do seu testemunho, e a pessoa fala... Sabe? E aí? Para você é tão importante, a pessoa... Rouba. Aí você já não tem mais vontade de testemunhar. Aí você não tem vontade mais de continuar declarando o que Deus já fez na sua vida. Não feche a sua boca. Eu declaro que essa Gessana, esse patrimônio aí, das bênçãos, dos feitos de Deus na sua vida, seja resolvido no seu coração, na sua mente. Sabe, que você seja realmente uma pessoa agradecida pelo que o Senhor tem feito na sua vida. Amém. Agradecida. A Luciana falou aqui, né? A gente está acostumado a agradecer, quer só agradecer por coisas grandes e boas e coisas que realmente façam a diferença. Não, agradeça a começar do ar mesmo que você respira, pela saúde, pela sua família. Agradeça, tenha isso como um memorial de agradecimento, referência. Satanás quer tirar suas referências. Ele quer que você seja uma cobra cega assim, ó. Mas você tem sim a mente de Cristo. Você tem referências. Você está, com as bases firmadas na rocha. E ninguém vai roubar isso de você. Amém? Eu declaro aí que, assim como Abias reconquistou Gessana, esse patrimônio de história, eu declaro que a sua história com Deus esteja assim, ó, clara para você. Clara para você. Para você poder ter essa ousadia que Abias teve e subiu ali e falou: eu sei que temos uma aliança e vocês não poderão nos vencer. Amém? Porque ele conhecia essa história, ele tinha essa história no seu coração. E para fechar aqui, Efron, cidade pertencente a Abraão, simboliza promessa. Promessa. Eu declaro que você coloque a mão novamente na promessa que parecia que estava indo embora. Estava indo embora. Puxa, eu dei mancada, já foi. Deus já deu para outro. Tem outra pessoa fazendo. Puxa, ele me chamou aqui para resgatar essa galera, mas eu não fui. Eu fui, mas parei. Eu sei lá, pequei, eu errei.
Senhor não desistiu de você. Não importa. Ah, mas já perdi muito tempo, já se passaram não sei quanto tempo, quantos anos. Não importa. Nós temos o Deus do tempo. O Deus do tempo. O que são 1 ano, 10 anos para Ele? O importa é que você está aí, está ouvindo essa palavra e você resgate esse Efron hoje na sua vida. Essa promessa, esse lugar de receber o que Deus tem para a tua vida. Amém? Olha só como é importante uma pessoa pactuada com o Rei dos Reis. Quantas coisas ela pode trazer para a vitória, para aquilo que o Senhor sonha para a sua vida. Você é um pactuado com Jesus. Pacto de sangue. E hoje você vai se levantar sim e vai dizer para o teu inimigo: você não tem chances contra a minha vida. Vamos ficar de pé? Você não tem chances contra o que Deus tem na minha vida, o que Deus tem no meu ministério. Você não tem chance contra a minha família. Tem pessoas que entraram aqui e já abriram mão do seu casamento. Eu não sei qual pessoa, nem vou pedir para você vir aqui. Mas você não vai abrir mão do seu casamento hoje. Você vai dizer para o seu inimigo que ele não vai poder contra o seu casamento. Você vai dizer para o seu inimigo que as ameaças que você está sofrendo na sua vida financeira não vão te fazer parar. Porque mesmo que não hajam vacas nos currais, que a fruta da oliveira minta, e aí por aí vai, não tem água, só tem água na geladeira, não tem mais comida, só água gelada. Todavia eu me alegro no Senhor da minha salvação. Todavia eu me alegro no Senhor da minha salvação. Mesmo que você está se sentindo em prejuízo, eu declaro que você hoje saia daqui sabendo que ninguém vai poder roubar isso de você. Esse pacto, ninguém vai poder roubar de você. Levante a sua mão. Você que quer sair daqui com tudo isso que foi falado assim, bem real no seu coração. Não deixe que a tristeza que você tem sido atacado, a depressão, as situações que tem tentado fazer desmoronar a sua história, a sua família, a sua vida, seu ministério. Não deixe que nada disso te faça se sentir abatido. Mas que o Senhor hoje te fortifique e você saia daqui com essa ousadia. Primeira coisa que nós vamos pedir para o Senhor aqui agora é essa ousadia que Abias teve. Amém? Levante a mão, fale comigo, deixe isso sair pela sua boca. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro que todas as situações que tentaram diminuir, destruir a minha fé, eu declaro hoje que elas são vencidas em nome de Jesus. Todas as estratégias, os cercos do inimigo contra a minha fé, contra a minha história, contra minhas promessas, contra minhas referências, eu declaro que o Senhor fere a esses inimigos e o Senhor luta, batalha por mim, em nome de Jesus. E eu declaro que resgato hoje tudo que é meu, em nome de Jesus. Fora da minha vida a incredulidade, o medo, a dúvida, fora. Eu repreendo essa voz pertinente, insistente, que tenta me fazer olhar para baixo, desistir. Fora do meu ouvido, em nome de Jesus. Independente do que aconteça e do tempo que demore, eu continuarei me alegrando no Deus da minha salvação, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque temos aqui pactuados contigo, gente que realmente, Senhor, firma hoje esse pacto de sangue. Pessoas que não estão por emoção te servindo, não estão para ver onde vai dar, mas estão para o que der e vier. Estão realmente, Senhor, do teu lado,
pactuados contigo, um acordo fiel, um acordo de fidelidade, em nome de Jesus. Feche os seus olhos um pouquinho só. Antes da gente ir embora, eu quero fazer um apelo para você que talvez veio aqui primeira vez talvez você veio aqui segunda, e talvez você nunca conseguiu acreditar nesse Deus que nós estamos falando. Talvez você tenha uma série de interrogações e dúvidas, e somente você experimentando que você vai saber o sabor disso, o sabor de ter isso que nós falamos, isso que nós vivemos. Talvez você já esteve com Deus, já esteve do lado, já trabalhou para Ele, mas você se frustrou, você se decepcionou com igrejas, com homens. Eu não estou falando aqui de igreja nem de homens, estou falando de Deus, aquele que te ama e quer você 100%. Então é para você que veio aqui pela primeira vez, você que já tinha jogado a toalha e desistido, você que quer se jogar hoje nos braços do Senhor 100%. Levanta a sua mão onde você estiver. Levante sua mão onde você estiver. Faça esse pacto com Ele hoje. Amém. Amém. Faça esse acordo de vitória. Você não está fazendo um acordo com um político. Você não está fazendo um acordo com o homem, nem com igreja, nem com religião. Você está fazendo com o Rei dos Reis. Você que quer se jogar mesmo para valer, ter uma relação com Ele, direta com Ele. Você que quer renovar o seu pacto com Ele. Você que levantou a mão, você que está levantando a mão, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Você que levantou a mão, vem rapidinho, eu quero orar com você. Vem cá, brother. Você que levantou a mão. Deus abençoe, meu irmão. Várias pessoas levantaram a mão. Venham aqui na frente, não tenha medo, não tenha receio. Eu quero orar, simplesmente orar. Eu já sou crente. Não importa, você vai sair daqui com essa fé selada por esse pacto de sangue hoje. E coisas vão acontecer. Levante a sua mão para cá. Fala assim comigo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti hoje. O meu futuro, aquilo que eu não sei como conseguir, nem como conquistar. A partir de hoje, tudo isso está nas Tuas mãos, porque Tu és o Senhor da minha vida. Eu me jogo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Dá um abraço. Entendeu? Amém. Amém. Quero agradecer nossos visitantes, mais uma vez aí, o Wanderson, a Valéria, nosso irmão aqui, o Flávio lá de Rondônia, todos o Guilherme, lá de Francisco Beltrão, não é Fernando, né? Francisco Beltrão, a irmãzinha que está do lado dele, todos que então nos estamos visitando, Deus te abençoe. A gente está saindo de viagem essa semana com uma missão bastante desafiadora. 70%, talvez mais, dos lugares onde nós vamos estar não são do meio cristão ou da nossa fé. E a gente está muito feliz por isso, por festivais que tem lá 20, 25 bandas e nenhuma banda cristã, e pela graça do Senhor esses preconceitos foram quebrados.
E vamos chegar a países que nós nunca fomos e sempre disseram não. Aqui vocês não tocam, aqui vocês não vêm. Eu ainda vou testemunhar como tudo isso está acontecendo, eu tenho fé. As provisões que Deus fez e está fazendo para que essa missão aconteça, vai se tornar, não só para nós, mas creio que para você também, uma história de fé, um testemunho de fé. E eu quero que cada um aqui segure o bastão, amém? Segure o bastão para continuar. Que vocês que são de outros estados, outras cidades, também levem essa tocha acesa. E não deixem, não desistam. Mesmo que só sobrar você, continue levantando essa tocha. Continue levantando isso que não foi homem que te deu. E tem muito valor. A cada dia mais pessoas desistem ou se vendem, ou trocam o seu chamado por qualquer coisa. Mas que você não seja um desses. E voltando a falar da missão, eu peço a sua oração, peço que você esteja com a gente. Nós não estaremos longe, estaremos aqui com vocês, em oração. E declarando que o Senhor os use em cada momento. Amém? Levante a sua mão. Senhor Jesus, eu quero declarar a sua bênção sobre cada um dos que aqui estão. Senhor, eles não foram escolhidos por mim, não foram escolhidos por ninguém desse mundo, foram escolhidos por Ti. Seus projetos, suas bandas, suas estratégias que muitas vezes são criticadas até mesmo pelo próprio povo, pelo Teu próprio povo. Senhor, que eles não duvidem que é exatamente assim que Tu os queres, que é exatamente assim que eles devem ir, que é exatamente assim, Senhor, que eles têm que bater forte contra esse muro duro e que muitas vezes parece intransponível. Que hoje, Senhor, cada um possa bater nessa pedra e fazê-la, Senhor, se destroçar, se despedaçar, em nome de Jesus. Cada um, Senhor, dos que aqui estão, leve essa tocha, leve, Senhor, essa ferramenta de destruição dos planos de Satanás no seu caminho. Vamos na bênção, igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te use, em nome do Senhor. Uma semana de bênção. Vamos louvar o Senhor.